de Deus, obrigado pela sua presença no nosso meio. Espírito de Deus, vem agora sobre os nossos corações. Vem inundar os nossos corações, Espírito Santo. Que não sejamos levados pelas circunstâncias, mas que a sua palavra, Pai, venha arder nos nossos corações. Que a nossa mente agora seja voltada para Ti, Senhor. Cele agora os nossos ouvidos para que possamos ouvir somente a sua voz. Tira da nossa mente toda distração, Pai, que nos impede de ver a manifestação da sua presença, de ver as obras das suas mãos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Vou chamar meu assessor para assuntos aleatórios. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom poder sentir o Espírito de Deus nesse lugar. Eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiro porque quando eu cheguei, cada pessoa que me cumprimentou achou que eu ia dançar, né? Oh, você vai dançar hoje? Oh, você vai dançar hoje? Mas eu danço também, mas só para Deus mesmo. Não dá, né? Essa semana eu levei um tombo, né? Só para vocês terem, por que eu não danço, né? Eu fui carregar umas coisas, enfim, os detalhes eu não preciso contar, né? Algumas aí já sabem. Mas eu levei o maior tombo, estou toda roxa. Machucou aqui, cortou a perna, ralou as costas. Então, vocês devem saber por que eu não danço, né, gente? Eu tenho coordenação, ok? Porque eu toco bateria, então coordenação motor eu tenho. Eu só não tenho, assim, problema nas pernas. Elas são um pouco grandes demais e elas se desequilibram um pouco. Para quem não sabe, eu nasci com os pés tortos, né? Bem tortos, como diz minha mãe. Mas, então, eu acho que eu tenho um pouco de desequilíbrio. Por isso que eu não danço. Mas nós podemos adorar ao Senhor com o nosso corpo, com a nossa voz, com a nossa mente. Nós não precisamos ser experts no assunto para poder fazer para o Senhor. Nessa manhã eu quero trazer um assunto. Quem sabe sobre o que eu vou falar hoje, o tema da mensagem? Quem leu o flyer? Como que é? Qual que é o nome? Guarde o seu coração. Bota a mão no peito aí. Todo mundo está com o coração acelerado? Está com o coração queimando? Quando a gente sente as emoções assim, acelerar, o nosso coração dá uma acelerada também, né? O tema, o versículo tema, está lá em Provérbios 4, 23. Que é um versículo até conhecido, né? Que diz, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, vamos primeiro destrinchar esse versículo aí. Eu quero deixar um ensinamento aqui para vocês. Como a maioria já sabe, mas talvez alguns não saibam, então é sempre bom repetir. E às vezes também a gente pode esquecer. Mas a Bíblia, ela não foi escrita com os números dos versículos. Por isso que quando a gente vai ler um texto, a gente tem que ler o texto inteiro. Porque a mensagem, ela foi escrita no todo. Então, a gente não vai pegar um versículo e fazer daquilo uma verdade, sem entender todo o resto que está falando. Mas Salmos, Provérbios, Eclesiastes são livros poéticos. Então, se você for ler o livro de Provérbios, por exemplo, ele não tem uma lógica, ele não tem um tema central. São versos que foram escritos como aconselhamento para as pessoas, como verdades, como
Hoje nós não temos os ditados populares, né? Mas não eram ditados populares, eram conselhos sábios. Então, esse texto, ele está num trecho onde existem vários conselhos. Então, esse é um dos conselhos que a pessoa que escreveu está dando para o seu filho. E ele diz, guarde o seu coração. Então, nós vamos falar desse texto por isso, porque ele não está tirado de um contexto, mas ele é um verso, é um conselho que é dado e tem uma profundidade nesse conselho. É importante falar isso. Então, o que é o coração? Todo mundo pôs a mão aí no coração, né? O coração é esse órgão aí, né? Que bate, bate, bate. E antigamente as pessoas achavam que o coração para, a pessoa morre, não é verdade? Mas hoje em dia a gente já sabe que quando o cérebro morre, é que a pessoa morre. Porque muita gente tem morte cerebral e o coração continua batendo, não é verdade? Então, nessa época aqui, onde ele fala de coração, que está relacionado a esse órgão, nós podemos entender também que é a nossa mente. Porque hoje nós sabemos que o cérebro é o que comanda as nossas ações. E ele está conectado ao nosso coração. Então, quando a gente fala coração, a gente pode falar também os nossos pensamentos. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, as nossas emoções. Né? E nós temos temperamentos diferentes. Cada pessoa tem um temperamento diferente, né? Uns são mais sanguíneos, né? Eu acho que o coração do sanguíneo ele é um pouco mais forte do que o coração daquele que é mais estável, mais fleumático, não é verdade? O que é o sanguíneo? Aquele cara que fica bravo muito rápido, né? Quem é sanguíneo aí? O Alan, quem mais? Eu acho que eu era um pouco, né? Hoje eu estou mais calminha, né? Mas eu era muito sanguínea antigamente, né? Tem os mais tranquilos, os fleumáticos, os estáveis, né? Quem que é aí mais estável, mais tranquilo? Olha, tem várias pessoas que são mais assim, né? Aí tem aquele coração que é o mais choroso, que é o melancólico, né? Ele tropeça e chora, né? Alguém encosta nele, ele dá uma choradinha. Esse é o coraçãozinho que é mais sofrido, não é? O Samuel, eu acho que ele é fleumático e melancólico, né? E eu sou colérica e sanguínea, nossa. Hã? Ele diz que ele é sensível. Queridos, olha só, para vocês entenderem, né, o que é o coração, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, nós estamos falando disso. O que está dizendo o texto? Que é para guardar. O que é guardar? Você vai guardar alguma coisa, ele vai ficar na vista de todo mundo? Não, vai guardar, certo? Dependendo da situação, você tem que guardar muito bem. Quando eu fui ver essa palavra lá no original, também relaciona a prisão. Quando você guarda alguma coisa que você quer guardar bem, você põe o quê? Uma chave, você põe um cadeado, você põe uma pessoa vigiando aquele lugar, não é? Na prisão, por exemplo, as pessoas são guardadas ali, né? Para ninguém mais ver. Então, tem grades, tem chaves, tem cadeados e tem guardas vigiando aquele lugar. Porque aquelas pessoas estão bem guardadas. E ele está dizendo que o quê? Que o coração é o quê? Fonte da vida. O que é fonte? Fonte é da onde saem as coisas, da onde procedem as coisas. Então, é onde nascem as coisas. Quantos aqui sabem onde que é o Rio Tietê? O Rio Tietê, ele fica em São Paulo, o maior rio, ele cruza o estado de São Paulo. E a minha infância, que eu passei toda a minha infância em São Paulo, fui criada lá. Existe uma fama de que aquele é o rio muito poluído. É um rio muito sujo. Mas olha que interessante, um dia eu fui conhecer a fonte do Rio Tietê. Lá onde sai a água. Eu bebi daquela água.
saía de uma pedra, lá era a fonte. Apesar do rio ser todo poluído, aquele lugar da onde saía o rio mais poluído, talvez, do nosso país, saía uma água clara, transparente. Então, a Bíblia está dizendo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele saem as fontes da vida. Entenderam bem o que significa esse versículo? Então, em cima desse texto, nós vamos trabalhar algumas coisas. Se nós pensarmos hoje, ano 2023, século 21, quem sabe qual é o maior mal deste século? Depressão. O que mais? Ansiedade. Estresse. Interessante, né? Que não são doenças físicas. E nós que pensávamos que ia estarmos morrendo de câncer e de AIDS, né? Que eram as doenças do século 20. Hoje, as pessoas estão morrendo de doenças na alma. Doenças aonde? A alma é aonde? A alma é o nosso coração. É o que a gente sente. Os males deste século, que é a depressão. Eu não sou psicóloga, eu não fiz cursos de temperamentos, né? Mas eu estou falando como uma leiga, né? Aqui tem psicólogos, né? Tem estudantes de psicologia, tem psicólogo, pode explicar melhor do que eu. Mas eu vou falar de uma forma geral. A depressão, ela é basicamente algo que você fica preso no passado. Não é isso? Aquelas lembranças da infância, aquelas lembranças de dor, é um luto, é uma separação, é algo que te marcou o seu coração no seu passado e você não consegue se desprender. Certo? O estresse é o quê, gente? É a correria do dia a dia. É aquela pessoa que não consegue administrar a sua rotina diária e ela entra em um estresse. Tem gente que morre de estresse. Tem gente que morre de ataque cardíaco por conta de estresse. Antigamente chamava de estafa, né? Quando eu era criança, o que aconteceu com o fulano? Ele está estafado. Né? Hoje a gente chama de estresse, né? Mas é a mesma coisa. E a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação com o que vai acontecer. Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter roupa? Será que eu vou conseguir chegar a tempo? Será que vai dar para eu estudar para aquela prova? Vocês estão entendendo? Todas essas emoções, seja do passado, seja do presente e do futuro, elas estão relacionadas com o nosso coração, com a forma como lidamos com os nossos sentimentos, com a forma com que lidamos com os nossos pensamentos. Normalmente, as pessoas são guiadas pelos seus pensamentos, pelas suas emoções. Então, se eu estou gostando daquele menino, eu vou atrás dele, porque eu gosto dele. Não é isso? Se eu vejo na TV alguém que tem uma profissão e está ganhando muito dinheiro, eu quero ganhar muito dinheiro, então eu vou fazer o quê? Vou para essa profissão, porque essa profissão dá muito dinheiro e eu quero ser rica. Não tem problema em ser rica, tá, gente? Se alguém aqui tiver o dom da riqueza, bênção. Quem dá a riqueza é Deus, tá, gente? Mas tem gente que faz o quê? Que corre atrás disso porque é o desejo do seu coração. O Samuel fala aqui muito nos cultos. O que é a nossa carne? O que é quando a Bíblia fala em carne? O que é? Ninguém sabe? O que é a carne, gente? A alma mais o corpo. É o físico, né? A gente é o nosso corpo, é o que a gente sente e as nossas emoções. Essa é a nossa carne. E a Bíblia fala que a nossa carne luta contra o nosso espírito. O que a Bíblia fala sobre o coração? Olha que interessante. Se nós formos olhar pelo que a mídia diz, pelo que as redes sociais dizem, tudo está voltado para as nossas emoções, para o que sentimos, para o que é bom, para o que dá prazer, físico ou emocional. Muitas pessoas, elas são dirigidas pelas suas emoções, inclusive nós. O que eu gosto?
O que eu posso fazer hoje? Eu deveria trabalhar, mas eu não estou com vontade. Eu deveria ir para a igreja, mas eu estou cansada. Você está vendo como que é? Eu preciso fazer academia. Mas eu não estou com muita vontade. Você está entendendo que tudo depende das nossas vontades? E as nossas vontades é o nosso coração. E o que a Bíblia fala sobre o nosso coração? Jeremias 17, 9. Olha o que a Bíblia fala sobre o nosso coração. Enganoso é o coração. Leiam aí em voz alta, todo mundo junto. Meu Deus. Nós estamos sendo guiados pelas nossas emoções, mas o que a Bíblia fala da nossa emoção, da nossa vontade, do nosso corpo? Está dizendo o seguinte, que ele é enganoso, e ele é o quê? Mais enganoso do que todas as outras coisas, e desesperadamente corrupto. Nós temos percepções que nos enganam. Nós temos sensações que nos enganam. Nós temos emoções que passam a perna naquilo que deveria ser a nossa direção, o nosso sentido verdadeiro. Quantas vezes não fomos enganados pelas nossas emoções? Quantas vezes ouvimos uma frase, mas como o nosso coração já está cheio, nós entendemos outra coisa. Às vezes alguém passa por nós, atarefado, atrasado, correndo, a gente pensa, nem olhou na minha cara, está vendo? Quem nunca? Você foi ver se era isso mesmo? Não, o nosso coração nos enganou. Às vezes tem duas pessoas conversando e olhando para você. Às vezes a pessoa nem estava olhando para você, estava olhando para o outro lado. Aí você já, estão falando de mim. As percepções, elas estão o quê? Corrompidas, corruptas. As nossas emoções, elas nos consomem, daí que aquilo vai ficar dentro do nosso coração. Está vendo? Falaram o mesmo, está vendo? Bem que eu desconfiava, está vendo? Faz tudo sentido, tudo está se encaixando. E aí você vai descobrir que não era nada daquilo que tinha acontecido. Mateus 6, 22, 23, olha o que diz. Mateus 6 diz o seguinte, que os olhos são a lâmpada, a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Porém, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Você olha para algo e o que aquilo é? Aquilo é a lâmpada, é a luz, é a candeia do seu corpo. Vai direto para onde? Vai direto para a alma, para a emoção. Se você vê algo com bons olhos, o seu coração está bom. Se a pessoa está te olhando e você fala, olha, ela deve estar gostando da minha roupa. Eu gosto de olhar a roupa das pessoas, eu gosto de elogiar as pessoas, eu gosto de ver que as pessoas se arrumam para ir para a igreja, os filhinhos da Cindy vêm tudo arrumadinho, coisa mais linda, né? Os bebezinhos ali, coisa mais fofa. Talvez, se eu estou olhando para alguém, a pessoa pode pensar, o que ela está pensando de mim? Porque o nosso coração nos engana. Se os nossos olhos forem bons, existe um filtro que precisa estar nos nossos olhos para não contaminar o nosso coração. É o que a Bíblia está dizendo sobre nós. Se o seu olho for ruim, sinto muito. Sabe o que ele diz? Se o olho é ruim, ou seja, se é trevas, o que vai acontecer com o coração? Quão grandes trevas, porque a impressão é que dá que a coisa boa ela não multiplica, mas quando é ruim, não é verdade? Às vezes a pessoa fala uma frase pequena e a outra já explode.
Nem era tudo aquilo. Porque se o seu olho vê trevas, quão grandes trevas serão. O nosso coração também, olha o que a Bíblia fala, que ele é vazio. Tem um pensador chamado Fyodor Dostoiévski, que ele disse o seguinte: existe um vazio no homem do tamanho de Deus. Isso é uma pessoa que falou, mas eu posso dizer que eu acredito nisso. Jesus, quando pregava para as multidões, ele dizia o seguinte: quem tem sede, vem a mim, e quem tem fome, eu vou saciar a sua fome. O que a gente cantou aqui agora há pouco? Eu tenho sede de ti. Existe algo dentro de nós que clama por alguma coisa, que pede por alguma coisa. E aí o que acontece? Esse vazio, que deve ser preenchido pelo Espírito de Deus, nós preenchemos com o quê? Com redes sociais, com músicas que falam besteira, com novelas, filmes, séries, doramas. Cuidado aí, hein? Não tem problema, gente, mas cuidado. Porque o olho é o quê? É o que você vê, é o que vai encher o seu coração. O que você ouve é o que vai encher sua mente. Cuidado com o que vocês estão assistindo. Adolescentes, adultos, cuidado com o celular. Preste atenção. Muitos casais com problemas no casamento, a origem está aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça. Divórcio, filhos que sofrem abusos, filhos que são expostos à sexualidade precoce, a origem está em um pai que acessa a pornografia. O seu olho está fazendo o quê? Está enchendo o seu coração. Do que você está enchendo o seu coração? O seu coração, ele é vazio. É o que a palavra fala. Salmo 42, 1 diz o seguinte, o salmista fala assim: assim como a corça suspira por água. Se ele está suspirando por algo, é porque ele tem uma necessidade. Se você acabou de beber água, você não tem sede. Se você tem sede, é porque está vazio da água da vida. Se você tem fome, é porque está vazio do pão da vida. E ele ainda fala, minha alma tem sede de Deus, o próximo versículo. A minha alma tem sede de Deus. É natural do ser humano ter essa sede. Nossa alma suspira pela presença de Deus. Suspira por sentir a presença do Espírito Santo. Isaías 26, 9 diz o seguinte: com minha alma suspiro de noite por ti, com meu espírito dentro de mim eu te busco. Nós buscamos algo, queridos, olha só, se você for olhar para o mundo, ele está buscando preencher um vazio. Procuram preencher com beleza. Tem meninas lindas, perfeitas, fazendo cirurgias plásticas. Gente, pessoas bonitas fazendo harmonização. Gente, que é isso? É um vazio. Nada contra quem quer fazer plástica, gente. Tem gente que precisa mesmo, né? Dar uma arrumadinha. Sim, gente. Às vezes é importante. Tem gente que tem traumas terríveis, que às vezes uma correção vai corrigir, ok. Mas a vaidade do mundo, ela é tão profunda, que ela ultrapassa os limites. Pessoas que pensam que a beleza vai conquistar tudo. Queridos, tem meninas princesas perfeitas se suicidando, porque a beleza não preenche o vazio, a vaidade não preenche o vazio. Salmo 119 diz, versículo 20, o salmista diz, consumida está a minha alma por desejar incessantemente os juízos de Deus, os teus juízos, Senhor. E o mundo busca o dinheiro, o prazer intenso, drogas que chegam ao corpo a um limite.
mas eles nunca vão parar de usar, porque não é possível saciar o coração do homem. Não é possível. Não existe maneiras de ser o nosso coração preenchido que não seja com a presença, com a palavra, com as coisas de Deus. E nossas emoções têm nos consumido os nossos filhos, porque nós estamos levando para dentro de casa, construindo algo, e as gerações estão sendo plantadas em cima de mentiras. O coração do homem, ele não suporta, e leva à condição que estamos vivendo hoje. Diariamente pessoas se suicidam, porque têm o coração vazio, porque não guardaram o coração. Se um coração cheio da presença de Deus é fonte de vida, o que acontece com o coração vazio? Gera morte, é o oposto. Como devemos fazer com o nosso coração? O que deve desejar o nosso coração? 1 Pedro 2:2 diz o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dada crescimento para a salvação. Olha só, queridos. Assim como a corça anseia por águas, assim como uma terra seca anseia por água, olha que Pedro está dizendo para nós, através do Espírito de Deus, como um bebezinho, assim como Isaac anseia pela sua mamãe, assim como Levi anseia pela sua mamãe, assim como um bebê deseja a sua mãe, o alimento da sua mãe, assim nós devemos desejar a palavra. O leite espiritual é a palavra, ela que nos sustenta, ela que nos dá direção. Enquanto você fica com minhoca na cabeça, achando que estão falando mal de você, olha para a palavra e diz o que Deus fala sobre você. Enquanto você fica olhando as redes sociais e vê aquelas séries de meninos, adolescentes e crianças apaixonados, você adolescente, não é isso que a palavra fala. Não é assim que você vai sustentar o seu coração, suas emoções. Gosta de um, gosta de outro, gosta de outro. E vai assim de um em um. E o coração não suporta. Eu já vi pessoas terem as suas vidas destruídas para sempre, por causa de maus relacionamentos. Inclusive, eu quase fui uma dessas. Eu tive um ex-namorado que faleceu, todo mundo sabe, e eu quase morri por causa disso. Por um relacionamento que se chama hoje tóxico, porque é chique, mas um relacionamento que não era bom. A pessoa morreu, eu pensei, Deus não me ama, porque a pessoa tinha morrido. Deus não ouviu minha oração, porque o meu coração estava enganado. O que eu pensei? Para eu ser feliz, Deus precisa responder as minhas orações. Conserta a tranqueira, Senhor. Não consertou. Não é assim? Conserta aquela pessoa, porque eu quero namorar com aquela pessoa. Isso eu estou falando para os adolescentes, jovem. Eu já fui jovem adolescente. Quantas meninas eu vi que passaram anos orando para Deus consertar a pessoa. E Deus estava dizendo, ei, não é essa pessoa. Quantas vezes eu vi homens e mulheres que tinham um chamado de Deus, que Deus já tinha dito, mas no coração aquela pessoa, não, se eu for ser missionário eu não vou ter dinheiro. Pastor, nem sonhando, e destruíram as suas vidas, porque ouviram o quê? O seu coração. Ouvir os seus desejos, não tinha o conhecimento da palavra. Hoje nós temos tantas técnicas, inclusive gratuitamente na internet, sobre como se comportar melhor, sobre como administrar suas emoções, de como administrar seus sentimentos, de como valorizar a sua personalidade, de como conhecer a sua personalidade. Isso é ótimo, gente. Eu já fiz vários cursos. Alguns são caríssimos,
As pessoas pagam por isso, gente. Mas nós não conhecemos a palavra da verdade, que é a única que pode suprir o vazio. Essas técnicas, elas nos ajudam, é claro que nos ajudam. Se você é um sanguíneo, você tem que entender que você precisa filtrar o que você está ouvindo. Porque a sua emoção vai te levar para o alto, vai fazer seu braço levantar e querer, né, fazer um carinho no irmão, mas com a mão fechada. Quem é sanguíneo aí sabe. Se você é um melancólico, você sabe que você vai chorar por qualquer coisa. Gente, eu já chorei por levar bronca de pessoas, ficar meia hora chorando. As emoções frágeis. As emoções baseadas em pensamentos fúteis, em pensamentos levianos. Mas nós temos uma solução, nós temos a palavra, nós temos algo que pode nos sustentar. Pedro está dizendo, busca o leite espiritual, porque o leite espiritual vai te dar bagagem para você suportar o resto. É a palavra de Deus. Nós precisamos desejar, entregar os nossos planos para Deus. Provérbios 16, o que diz Provérbios 16, 1? Até o 3, diz o seguinte: o coração do ser humano pode fazer planos. Quem faz planos aqui? Quem faz planos? Eu já não faço mais. Eu já não faço mais. Isso não quer dizer que você não é organizado, tá, gente? Viu? Pode ter o plannerzinho aí, pode estabelecer sua rotina. Porém, o nosso coração, o nosso desejo, a nossa vontade, ela pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ele sabe o melhor, Ele sabe o futuro, Ele conhece você. Qual que é o próximo? Todos os caminhos de uma pessoa são puros para quem? Eu estou fazendo... Queridos, sabe o que tinha um versículo quando eu era adolescente? Um versículo não. Ditado entre os crentes. Sabe como que você sabe se você está pecando ou não? O seu coração vai sentir. Vai testificar. Então, se o teu coração não está te condenando, pode fazer. Vocês estão achando que é piada? É verdade. É verdade. Eu ouvia isso. Eu estou namorando com um cara, o namoro está meio estranho. Não, se não estiver incomodando no seu coração, fica tranquila. Eu estou assistindo uns filmes lá que são meio estranhos. Não está incomodando, fica tranquila, porque você tem o Espírito Santo. E Ele vai te avisar se está fazendo coisa errada. Olha aqui, gente. Aos nossos olhos, nós estamos fazendo tudo certo. Mas o Senhor sonda o Espírito. Ele que sonda o Espírito, Ele que sabe quantas vezes eu fiz coisa, só se Deus mandar. Mas Deus já estava, meu ouvido já estava calejado, mas o meu coração estava endurecido. O Senhor sonda o Espírito. Qual é o próximo versículo? Olha aqui a solução. Qual é a solução? Entregue. Mas vai que eu entrego e Ele não me dá. Eu estou gostando de um menino, vai que eu oro e Deus fala que não é. Eu quero essa profissão que ganha muito dinheiro. Mas vai que Deus fala que é para eu ser pastor ou missionário. Vai que Ele manda eu ir para a África. Não é não? Tem missionários aqui, né? Já ouviram falar isso, alguma coisa? Não, eu não entrego não. Vai que Deus manda eu fazer outra coisa. Vocês estão entendendo? O problema é o quê? É o nosso coração. Nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós não queremos entregar. Queridos, mas eu vou falar para você. Deus, Ele tem sempre o melhor. Sempre. Não queira
ser um pastor se Deus está falando para você ser médico. Não queira, porque vai dar tudo errado. Não queira ser um médico se Deus está falando para você ser pastor. Porque também pode dar tudo errado. A vontade de Deus, ela é perfeita. Sabe? E quando nós somos tão preciosos, Deus, Ele de alguma forma, Ele nos resgata, Ele nos traz de volta. Mesmo quando na adolescência, juventude, às vezes ouvimos de forma errada. Mas eu vou dizer para você, nem sempre dá certo. Conheci muitas pessoas que tinham chamado, muitas pessoas que tinham um futuro promissor, que se entregaram para os seus desejos e se perderam no caminho. Quantas pessoas que eu conheço que se perderam, algumas nem estão mais aqui. Queridos, as pessoas morrem porque são movidas pelas suas vontades. Sabe que uma coisa me chocou um dia, nós não estamos preparando os nossos filhos para as frustrações. As redes sociais, a TV mostra tudo certo, tudo bem, vai dar tudo certo. Aí, um dia, o pai vai lá e tira o celular da menina. Uma menina de 12 anos se suicidou, porque o pai deixou ela de castigo sem celular. E eu posso te dar inúmeros modelos de notícias. Criança de 13 anos se suicida porque xingaram de feio na escola. Jovem de 17 anos se mata porque terminou o namoro, queridos. Porque os corações estão frágeis. Os corações estão vazios. Nós precisamos preencher o nosso coração com a verdade de Deus, para que possamos ser instrumento e ajudar essas pessoas, porque lá fora, eles precisam da nossa ajuda, mas nós precisamos também estar cheios. Não podemos ser enganados pelas nossas próprias emoções. Nós precisamos selar a nossa mente e o nosso ouvido. Nós precisamos viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Olha o que o texto fala. O texto de Romanos 8, 5. Eu não vou ler todo o texto, mas olha o que ele fala. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Sabe, o problema é que quando a gente fala as coisas da carne, sabe o que a gente já pensa em imoralidade sexual. A gente já pensa nisso. É natural. Está seguindo, caiu os desejos da carne. Gente, às vezes os nossos desejos é aquele pensamento mau que fica na nossa cabeça. Eu não vou ali porque não gostam de mim. Aquela outra vez me trataram mal. Sabe, os pensamentos? E eles vão nos corroendo, e eles vão como como que é o nome daquele negócio que vai girando assim? A base é pequenininha, né? Um tornado. Não é tornado, é ciclone, né? Começa pequenininho e vai girando, e quando vê lá em cima já gerou uma tempestade. As nossas emoções, elas mentem para nós. O que é isso? Quando nós vivemos segundo a carne, nós estamos vivendo inclinados para a carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é o quê? É morte. Mas a do Espírito é vida. O que no primeiro versículo que a gente leu hoje fala, se nós guardarmos o nosso coração, o que vai acontecer? Vai sair dele o quê? Fonte de vida. E quando nós não guardamos o nosso coração, o que acontece? Pensamentos de morte. E não é só, eu nunca pensei em me matar. Não é isso, queridos. Tem pessoas que estão vivas, mas já morreram faz tempo. Se destroem. Vão se destruindo. Vão ficando amarguradas, vão ficando deprimidas. Vão ficando cheias de marcas
que geram morte em nós, quando o Espírito fala que quando nós nos enchemos, Ele vai trazer vida. Se Cristo está em nós, Ele vai gerar em nós vida. Vida. Existe uma luta da carne contra o Espírito. Existe algo dentro de nós que nos leva a pensar sempre o mal, a pensar sempre o errado. A gente acorda e já pensa, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, mas que droga, mas que coisa, mas que... E a nossa mente vai nos consumindo. Ela vai tomando os nossos pensamentos, e aí tudo que vai acontecer do seu dia vai ser gerido, administrado pelos seus pensamentos. Existe algo dentro de nós, queridos, olha só, quando nós desejamos e falamos, eu quero a vida em abundância que Deus dá. A primeira coisa que você precisa fazer é guardar o seu coração. Guardar o seu coração. Guardar o coração tem que ser algo de propósito. Lembra do cadeado? Você consegue quebrar um cadeado? Não, porque é forte, né, gente? É duro. Se você quer guardar o seu coração, você tem que fazer algo com força. Tem que ser de propósito, tem que ser um exercício. Esses dias a gente estava falando que como é difícil ser guiado pelo Espírito. Como é difícil, mas queridos, eu tenho feito um exercício, eu sempre pensei, é impossível ser usada por Deus, é impossível ser cheia do Espírito Santo. Eu vi aquelas pessoas, eu pensava, meu Deus, isso nunca vai acontecer comigo. Mas é um dia, é uma coisa, queridos, você vai acordar, já coloca o seu celular na Bíblia online, em vez de ficar ouvindo besteira, liga a televisão. Fulano foi atropelado, fulano foi assaltado, fulano foi assassinado, bandido foi solto da cadeia. Gente, você acha que seu coração vai ficar cheio do quê? Se você só ouve coisa ruim. Não é que... Pode ouvir notícia, tá, gente? Tem que ouvir notícia. Mas tem gente que fica o dia inteiro naquela... A mesma notícia, 5 horas. Matou, matou mesmo. Ó, tá vendo como ele matou? Aí mostra como matou. Querido, você acha que vai ficar com o seu coração cheio do quê? Coloca um louvor, eu vou fazer um desafio para você. Essa semana, quando você acordar, coloca sua Bíblia online para fazer o áudio, ficar lendo a Bíblia. Mas eu não estou prestando atenção. Você pensa que seu cérebro não está absorvendo aquilo? Coloque louvores. Não ligue mais a TV nessas notícias horríveis aí. Deixa o louvor. E vai cantando aquele louvor. Você vai ver como você vai ser cheio do Espírito Santo. Como você vai ter os seus pensamentos tomados pelas coisas de Deus. Você vai sonhar com aquelas músicas. Você vai ter sonhos com os versículos bíblicos. Faz um teste. Depois você me fala. Nós precisamos conhecer a Deus. Efésios 1, 17 diz o seguinte. É uma oração. É uma oração. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus, Pai da glória, que conceda a vocês o quê? Um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, você precisa pôr então a Bíblia, o áudio da Bíblia, porque você vai ouvir a palavra de Deus. Você não conhece porque você não procura estudar. Eu não sei nada sobre medicina, porque eu não estudei medicina. Você não vai saber nada da Bíblia se você não estudar a Bíblia. Você não vai ter um conhecimento do alto. Eu peço que ele ilumine o quê? O que está pedindo para iluminar? Os olhos do coração. Jesus é a luz da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a candeia que ilumina os nossos passos. Ele que vai iluminar o que? Os olhos do seu coração. Nós precisamos confiar em Deus, queridos. Sabe qual que é o problema? Nós não confiamos em Deus e preferimos confiar no nosso coração. Mas eu não vou ser submissa para o meu marido. Ele não sabe fazer nada. Ele não vale nada,
Então quer dizer que Deus estava errado quando falou que a mulher precisa se submeter. Gente, se submeter não é ser capacho, não é apanhar, ok? Se submeter é estar debaixo de uma visão, é estar debaixo de uma direção. Mas eu já ouvi pessoas dizer, mas nunca. Então você está dizendo que a Bíblia está errada? Nós não confiamos que Deus é capaz de guiar aquela pessoa. Ah, mas vai que eu obedeço e dá tudo errado. Ei, e a confiança? Não, eu não posso faltar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque, vai que não dá certo. Sabe o que acontece? Filipenses 4,6 diz o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma. Queridos, tem vários textos que diz, não fiquem preocupados com coisa alguma. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Nós estamos preocupados. E sabe o que acontece? O que ele está dizendo lá? Ele começa o versículo dizendo o seguinte: não fiquem preocupados. O que o próximo versículo diz? Para que a paz de Deus inunde o seu coração. Se você está preocupado, a paz não vai entrar. Você não vai ficar preocupado, e daí o seu coração vai ficar livre. Se o seu coração está cheio de angústia e de preocupação, como que a paz de Deus vai entrar? Não tem como, queridos. Do que nós estamos ocupando os nossos pensamentos? Para onde estamos olhando? Que vozes estão soprando nos nossos ouvidos? E eu vou dizer, às vezes nem é o diabo, tá? Às vezes é você mesmo. Mas fulano falou isso, mas fulano pensou aquilo, mas fulano, mas Beltrano. Que pensamento você está ocupando a sua mente? Você está pensando muito mal dos outros? Olha só, é tão interessante, porque às vezes tem gente que sempre tem solução para a vida do outro. Já reparou? Mas se fosse eu, mas eu sugiro que você faça assim, mas você deveria fazer aquilo. E você? E você? Deus está guiando os seus passos? Você está perguntando para Deus, e eu, Deus, o que eu tenho que fazer? Porque às vezes está tão preocupado com o outro, às vezes a pessoa é ansiosa, porque ela pensa errado sobre ela mesma também. Então você tem aqueles que pensam demais dos outros, e você tem aquelas que pensam demais sobre si mesmo. Os dois estão errados. Os dois. Nós precisamos confiar, entregar o nosso coração, porque as nossas emoções, elas vão nos enganar. Sabe por quê? Porque a carne faz o que deseja a carne. E ela faz o quê? Ela luta contra o espírito. Nós não podemos ser abalados por os nossos sentimentos. Eu quero fazer mostrar uma coisa aqui para vocês. A banda pode subir. Eu quero fazer uma brincadeira aqui para vocês, que eu achei muito interessante. Olha que coisa incrível. Queridos, nós precisamos entender, o mal deste século está consumindo as pessoas. Mesmo nós, que já somos maior, não vou dizer mais velho, né, gente, porque eu sou jovem. Mas somos mais experientes. Nós estamos nos deixando levar, consumir por aquilo que o inimigo está usando para destruir as pessoas. Foi-se o tempo, né, que eram drogas, sexo e rock and roll. Hoje em dia as pessoas estão sendo consumidas pelos maus pensamentos. Estão sendo destruídas. Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, Mateus 7:24. O próprio Jesus estava falando que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica,
é comparado como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Essa casa, queridos, é o nosso coração, é a nossa mente, os nossos pensamentos. É aquilo que consome. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força e ela não desabou. Porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, está comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa. E o que aconteceu com ela? Ela desabou. Jesus está dizendo que aqueles que ouvem a palavra, aqueles que praticam a palavra, aqueles que colocam louvor, aqueles que leem a Bíblia, eles vão permanecer firmes, porque estão alicerçados sobre uma rocha. Só que a Bíblia fala que aqueles que gastam tempo com redes sociais, gastam tempo com conversa fiada, né? Gastam tempo com práticas ilegais, práticas ruins, aquelas pessoas que ouvem as vozes deste mundo, aquelas pessoas que ouvem os conselhos deste mundo, eles não permanecem. Eu quero perguntar para você, aonde você tem firmado seu coração? Que vozes você tem ouvido? E eu não estou falando para as pessoas que estão lá fora, não. Eu estou falando para você que um dia entregou sua vida para Jesus. Para você que um dia recebeu o Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito que nos selou. E está disponível para nos encher, para que possamos ser alicerces. Queridos, o alicerce não quer dizer que não vão te xingar, não quer dizer que você não vai ter problema financeiro, não quer dizer que você não vai ter problema na sua casa, você não vai ter problema de saúde. A diferença é que os nossos pensamentos estão fitos em Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Não podemos ser abalados, porque nós estamos alicerçados em Cristo Jesus, aquele que um dia morreu, para que eu e você pudéssemos levar essa verdade para aqueles que estão morrendo, aqueles que estão lá fora perdidos. Dentro da nossa casa tem pessoas que estão morrendo de depressão, de ansiedade. Queridos, nós temos crises de ansiedade, mas quando nós olhamos para Jesus, Ele vai trazer o que? Vai trazer paz. Ele vai acalmar o nosso coração. Ele vai revelar a verdade dEle para nós. E Ele diz que Ele já carregou as nossas dores. Ele carregou o nosso passado na cruz. Ele carregou o nosso presente. Ele carrega já o nosso futuro. Ele desenhou todos os nossos passos. Não há nada que você faça que vai mudar aquilo que Deus já escreveu. A Bíblia fala que nós não podemos aumentar um minuto que seja a nossa vida, porque nós estamos ansiosos e preocupados. Eu queria que você ficasse de pé. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. E eu quero saber o que você quer que flua de dentro de você. Jesus, Ele diz que aquele que crê em mim, aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas quando nós acreditamos mais nas nossas vontades, nos nossos desejos, nós somos derrubados pelo vento. Porque o vento virá, a tempestade virá, a chuva vai cair. Nós precisamos estar preparados. E eu quero convidar você para refletir sobre essa música. Nós vamos cantar uma vez. O Senhor quer controlar todas as suas emoções. O Senhor quer trazer direção. Ele quer fazer com que o seu coração seja a fonte da vida.
O Senhor está querendo liberar agora sobre você sabedoria, paz, esperança, sabedoria e entendimento. Ele quer te fortalecer na fé dEle, quer te fortalecer na palavra dEle. Não seremos abalados, não seremos abalados. Você pode confiar no Senhor. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus. Você pode confiar no Senhor. E em seu eterno Ele te ama. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Ele quer te colocar sobre a rocha que é Jesus. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Ele quer uma igreja que está firme na rocha. Uma igreja que não se deixa levar. Uma igreja que não se abala na tempestade. Uma igreja que confia. Uma igreja que entrega. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui como sua igreja. Eu estou aqui, Jesus. E nós queremos dizer que precisamos do Senhor. Nós queremos guardar o nosso coração nas tuas mãos. Nós queremos que o nosso coração esteja guardado em Ti, Jesus. Nós pedimos, Jesus, cele os nossos ouvidos, Pai. Não permita que os nossos pensamentos fiquem confusos. Nós queremos olhar somente para o Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz. Pai, venha nos encher com a sua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz. Ela pode destruir todo o pensamento mal. Ela destrui todo o pensamento mal. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre essas vidas agora que venham ser cheias do Espírito, que venham ser cheias da palavra de Deus, que a sabedoria do alto venha sobre as vidas, que a sabedoria do Espírito Santo venha encher. Pai, venha agora inundar os corações, Pai. Eu peço agora que o Senhor venha com uma cura, Pai, uma cura especial, Pai, sobre as pessoas que têm pensamentos sobre o passado, aquelas pessoas que foram feridas, aquelas pessoas que foram machucadas. Pai, em nome de Jesus, vem agora, Pai, que essas pessoas venham liberar o perdão para aquelas que foram machucadas. Venha liberar o perdão agora, Senhor. Sonde agora os corações, Pai. Sonde agora os corações, Espírito Santo. Venha trazer sobre as pessoas agora lembranças. Venha trazer à luz o que está escondido, para trazer cura. Para trazer cura, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço agora sobre aquelas pessoas que têm dificuldade de administrar a sua rotina, Pai, que estão estressadas. Pai, em nome de Jesus, Espírito de sabedoria, venha sobre elas agora, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, para as pessoas que têm ansiedade, Pai, as preocupações deste mundo, Pai, venha liberar agora, Pai, um espírito de fé, de esperança, de convicção no Senhor, Pai.
Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que nós queremos ser instrumentos do Senhor de cura para os que estão lá fora, Pai. Para aquelas pessoas que estão aflitas, cujos vazios não foram preenchidos, Pai. Nós queremos que ser esses rios de água viva, Pai, para as pessoas, em nome de Jesus. Nós declaramos agora um rio sobre cada um que está aqui. Nós declaramos um rio sobre cada um que está aqui, um rio de vida liberado sobre cada pessoa neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Confiante